Olá pessoal, esse vídeo é para mostrar como é que funciona a configuração de redes de computadores. Então o objetivo aqui é fazer uma configuração de rede, tá, interligada por um switch ou um roteador. O dispositivo, a ideia é fazer com máquinas virtuais, então também esse dispositivo ele é virtualizado, essa conexão de rede, a gente vai usar uma rede interna. E a ideia é fazer a configuração de uma máquina com o IP, tá, que é o identificador desse computador na rede, numa rede, essa aqui é igual em todas as redes, e o gateway também, que é a ponte de conexão. Então assim, a outra máquina aqui com um IP diferente, ó, 16. Então, aqui é o tamanho da rede, como se classifica uma máscara de subrede, tá? Tem que ser igual. E o gateway, que é a ponte de contato, o ponto de ligação entre eles, tá? Então o gateway, ele tem que ser o mesmo nas máquinas. E o DNS pode ser qualquer um aí, dependendo da operadora que vai utilizar para compartilhar a internet ou para acessar a internet. No caso, essa aqui é o IP do Google. Então, basicamente é isso aí que a gente vai montar, uma máquina e outra máquina. Até eu vou montar 3 máquinas, uma com configuração Windows XP, uma com Windows 10 e uma com o Linux. Então, eu vou abrir aqui o VirtualBox, tá, onde tem as máquinas já importadas aqui, foram instaladas e importadas. E eu vou ligar essas máquinas e fazer a configuração da rede com esses computadores aí conforme a necessidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessas máquinas, tá, eu vou aqui em configurações e na realidade ele mostra o nome da máquina, as configurações dessa máquina e a rede. E a rede aqui em específico, ó, ela tem os adaptadores de rede, que são as máquinas realmente físicas do computador, e aqui tem habilitado só uma placa de rede, né? Então ela está com o MUNAT, que ela roteia a internet dessa máquina local aqui, onde eu estou usando essa máquina virtual. A gente vai usar aqui a rede interna, porque ela vai fazer com que essas máquinas fiquem ligadas em um switch fictício, um switch virtual, onde há conexão, switch ou roteador, que há na conexão, e fazer a configuração. Tem outro tipo que é a placa em modo bridge também, que serve para realmente essa placa ser uma placa de rede física na rede real, onde está o computador físico. Mas a gente vai usar todos rede interna. Mudei para rede interna e vamos clicar nesse botãozinho aqui, que ele vai trocar aqui o endereço MAC físico para evitar conflitos, é um endereço físico virtual também. Vou dar um OK. Aí eu vou fazer a mesma coisa com essa máquina Linux, que é um sistema operacional também. Ó, rede interna para fazer comunicar. Vou mudar aqui o MAC address, que é o endereço físico. A mesma coisa aqui com a máquina Windows 10. Vou mudar aqui. Ele vai ficar pesado, porque são 3 máquinas mesmo. É pesado uma máquina virtual Windows 10. Tanto que a gente pode olhar aqui o uso de memória. Está com 4 GB para ela. Vou até reduzir um pouco para ver se ela dá tem condições de abrir melhor, mas isso aqui não precisa, porque só vai usar as máquinas que precisa mesmo. E vou ligar essas máquinas virtuais, ó. Baixei aqui um pouquinho a memória também deste, ó, Windows XP. Diminui um pouco. E o Linux ele não precisa de muito para funcionar, porque ele é só modo texto. Então eu vou pegar aqui e deixar na parte de sistema somente 500 e um pouco aqui, ó, 600 e poucos de memória. Ó, e repara que eu consigo dimensionar o tamanho de memória que eu vou usar para esse exemplo. Então, é uma das vantagens da virtualização fazer isso. Vou ligar as máquinas, ó, ligando o Linux, o Windows XP, o Windows 10, e vou ligar também o Windows XP. Tá aqui ele. Pronto, ó. Então eu tenho as 3 máquinas virtuais, ele está acessando elas, e eu vou fazer as configurações de rede. Primeira coisa que eu vou fazer, então, como eu falei ali no exemplo da apresentação, tem que colocar o IP, as máscaras ali, tem que ser tudo iguais ali. Então, vou mudar aqui o botão da direita em cima da meus locais de rede. Ele vai aparecer aqui os meus locais de rede. Tem que aguardar um pouquinho aqui, porque ele está inicializando a rede, ó, tá? Da máquina Linux.
e a Windows XP, o Windows 10 está abrindo aqui. Então, por enquanto, a gente vai fazendo na máquina Windows XP. Ó, pronto. Apareceu a rede, ele diz que anula o limitado porque não tem nenhuma configuração feita nela. Ó, botão da direita do mouse, propriedades, e vou fazer a configuração. Ó, clico em protocolo TCP/IP, que é o protocolo que a gente vai usar, e em propriedades. Agora, eu habilitar o IP e vou colocar o IP que eu vou definir um range aqui, um tamanho de IP que eu vou utilizar. Então, 192.168.10. Pode ser sequencial, não necessariamente precisa. Ó, ele já preencheu a máscara automaticamente. Vou botar um gateway aqui padrão também. Ó. 1 e 1. Pronto. Feito isso aqui, agora eu só preciso botar o DNS. Ó, 8.8.8.8. Vou fechar. E pronto, está configurada a primeira máquina. Vou esperar a máquina Linux subir. Ó, Windows 10 subiu. Vou configurar agora a máquina Windows 10. Deixa eu logar aqui com o meu usuário. No caso desse Linux aqui, o usuário é root e a senha 123456. Ó, pronto. Deixar aqui o Linux parado ali. O Linux já é um pouquinho diferente, ele é com editor de texto, então para fazer a configuração eu preciso usar um editor aqui, o Nano, ó, e vou dar o caminho da rede, nano/etc /network /interface. Então como é que funciona? Ó? Nesse caso específico, eu vou fazer a configuração, ó, e vou colocar aqui, ó, os IPs. Então, tá aqui, ó, uma das coisas que é IP estático, não é DHCP. DHCP ele pega os IP automáticos, tá? Nesse caso, então, não acontece. Está pronto. E aí eu coloco o IP, address 192.168.1. O outra máquina eu botei 10, aqui eu vou botar uma sequência, pode ser 13, por exemplo. Pulei 3 casas, né? Então, esse vai ser o IP, netmask 255.255.255.0 e aqui o gateway, né? nove dois meia oito ponto um, que era o que eu tinha definido. Vou colocar o DNS agora. Quer resolver nomes, né? Name server 8.8.8.8. Name server. Pronto aí. Ctrl X para salvar. Y e um Enter. Pronto, está salvo. Aqui já foi. Agora, no Linux é recomendado reiniciar a placa de rede também para fazer ele compreender isso aí. Porque se eu der um if config, que é o que mostra as configurações do Linux, ó, ele não alterou ainda a placa de rede. Então o que a gente vai fazer? Eu vou atualizar ela. Então vamos lá, ó. /etc networking init.d, que é de serviços, networking reload. Vamos ver se ele vai subir. A gente vai dar um if config, ó. Pronto, ó, subiu ali o IP, já tá ok. Vamos fazer aqui agora no Windows 10 a configuração de rede, é um pouquinho diferente, ó. Ela já está reclamando que está com problemas. Vou abrir, botão direita e abrir as configurações de rede. Um eu configurei como 10, o outro configurei como 13. Vamos na internet. Aqui, ó, alterar opções de adaptador de rede. Ó, chegou naquela mesma tela, ó, rede não identificada, como estava no Windows XP. Botão da direita também propriedades, a mesma coisa que daí no Windows XP, ó, IPv4, protocolo TCP/IP, propriedades, habilito, ó, vou fazer dois acima, ó, 192.168,
192.1.16. Mesma coisa, ó, 192.168.1.1, o mesmo, e o DNS eu vou repetir também, o 8, opa, ponto 8.8.8. Dá ok. E agora a gente vai testar as redes. Aí para abrir eu vou dar um Ctrl R do teclado e vou escrever CMD e dar um OK e abrir aqui o terminal. ipconfig para mostrar a configuração de rede, ó. No Linux é ifconfig, a gente já viu, ó. Ctrl L para limpar, ifconfig. Ó, tá aqui o IP configurado. Ó, o 13, o 16 e aqui vamos fazer também no Windows XP. Então, ó, CMD ipconfig. Ó, o 10. Como é que a gente sabe se as três máquinas estão se comunicando? A gente vai pingar. Então, o ping é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer isso aí. Deixa eu mudar aqui o modo escalonado, ó, para ele ficar do mesmo na proporção, tá? Melhor, só para a gente fazer funcionar. Ó. E eu vou pingar as máquinas. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho. Agora eu estou com as três máquinas na tela. Então, olha só. Vou pingar, então, o Linux ipconfig. É ping, né? 192.168.1. O 100 e... Desculpa. 1 é o 10, né? Tá? 10, 16, o 13, então. Ó, pinguei o 13. Ó, respondeu, tô pingando ali o IP 13, tá pingando o Linux. Agora eu vou pingar aqui vou pingar o IP 10, ó, que é do Windows. Ó. Ele não vai pingar porque o que aconteceu? Esse cara aqui ó, tá ligado, ó, com o firewall, tá ativo e tá impedindo o acesso, ó, ao computador. Então é outra coisa que a gente tem que fazer. A gente vem aqui, ó, e desabilita o firewall para ele não ficar restringindo o ping. Ó, agora eu vou mandar de novo. Olha lá, ó. Pingou 10. A mesma coisa daqui, ó. Ping 192.168.1.16. Ó, disparado para este aqui, né? Mesma questão do firewall, tá? Tem que liberar. Mas ele vai pingar, ó. Pelo menos pro Linux ele pinga. 192.168.1.13. Ó, pinga pro Linux sem problema. Então eu teria que mexer ali para fazer alteração ali na rede, tá? E desbloquear aí a referência desse elemento. Todos eles aqui, ó, liberar todos. Ó, público. Ó, começou a pingar ali, ó, tá vendo? Voltou a pingar, então foi desabilitado somente esse. Então tem todas essas estruturas. Era isso aí por esse vídeo, tá? Até o próximo.